dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui direto da Feira do Livro, no estúdio do livro, uma parceria com a ARI e a Câmara Rio Grandense do Livro. E hoje temos uma entrevista que eu acho que eu vou rir muito, porque... Ai, meu Deus. Natália Protásio. Já vou começar assim também. O ano passado, quando eu te vi e te conheci aqui, justamente na Feira do Livro, eu pensei, gente, eu preciso entrevistar essa mulher. E quando eu entrevistar ela, vai ser um momento de muito riso. Porque eu gostei muito do teu humor e, enfim, da tua criatividade. Então, quero já começar te parabenizando por isso. E que bom que tu está hoje aqui conosco no estúdio do Brasil de Fato. Muito obrigada. A expectativa está bem baixa. Mas é assim que é bom. Eu agradeço a vocês pelo convite. E quem vai ter a paciência de assistir a gente, eu acho que vai ser bom. Vai ser bom, vai né? ser bom. Eu acho também. Gente, a Natália, ela vai estar lançando um livro, óbvio, né? Aqui na Feira do Livro de Porto Alegre, A Faxineira Mais Bem Paga do Bonfim. O nome é ótimo, né? E a capa é mais ótima ainda. Está linda essa capa, esse bordado. Depois ela vai nos contar. É da MIT, quem é a MIT. E ela vai estar lançando no dia 13 de novembro. Vai ter um bate-papo com ela e com a escritora Gabriela Leal, autora do livro A Língua da Medusa. E o lançamento do livro às 17h30 na Sala Noé de Melo Freitas, no espaço Força e Luz, aqui na Andradas 1223. E depois, às 19h, a sessão de autógrafos aqui na Praça de Autógrafos. Mas depois a gente relembra tudo isso para vocês. Natália, quero começar, e está aqui com a gente também a Fabiana Reus, que é nossa colega jornalista no Brasil de Fato. Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Bem-vinda, Natália. A Fabiana estava comigo quando a gente assistiu, né? Mediando a mesa com o Jefferson Tenório. Natália, começa nos contando sobre esse livro. E essa ideia desse título, né? Que é muito bom. Olha, o livro, a primeira semente dele nasceu para o concurso da Carolina Maria de Jesus, porque eu queria ganhar 50 mil reais, óbvio. Claro. E porque depois que eu desacreditei que eu ia ganhar 50 mil reais, eu falei assim, não, mas no futuro contarei para minha progenitude que participei do primeiro concurso. Vai estar meu nome lá como inscrita. Ganhei, não ganhei, tudo bem, mas eu estava lá, entendeu? Sabe aquela camiseta? Eu queria ter essa camiseta. E aí eu fui rever materiais, porque desde que eu tinha unido as crônicas que eu fiz na pandemia para o livro Pela Hora da Morte, que foi publicado em 2022 pela Jandaíra, eu não tinha pensado em projeto de livro ainda, talvez, como um ranço, para não dizer trauma, da Covid. E aí, quando surgiu a oportunidade de fazer um original, aí eu falei, então eu acho que 50 mil reais é uma ótima maneira de superar um trauma, entendeu? E a ideia de tudo que se tornou hoje, ela tem algumas fontes, assim. Tanto que eu busquei algum aspecto que conversasse com a Carolina, a minha realidade. E aí, para mim, o aspecto do trabalho seria um campo que nós duas trabalhamos muito, assim. É um campo muito frutífero para falar. Uma outra coisa é que eu achei que outras mulheres também teriam a ideia de escrever algo relacionado à Carolina para o concurso e teriam mais legitimidade para falar sobre mundo periférico, sobre a condição de uma mulher negra retinta, sobre a condição de uma mãe. Então, eu pensei assim, eu vou buscar uma parte do todo o complexo que a Carolina era, que eu possa ter algo para falar sobre. E aí, a ideia da faxineira, ela não veio relacionada à Carolina, ela veio relacionada a uma situação que eu tive no trabalho. Eu estava conversando com a Fabi, que eu sou farmacêutica, né, de drogaria, e eu estava com uma chefe nova,
e ela tinha acessos de sadismo em momentos de tédio, e ela ficava muito entediada porque ela era muito eficiente. Então, ela ficava sem trabalho muito rapidamente, às vezes. E aí, ela pegava alguém pró-Cristo, assim. E chegou minha vez. E ela estava brincando comigo de gato e rato uma semana inteira, me colocando para limpar a prateleira, tira a prateleira, põe medicamento, tira medicamento, e faz isso, e faz aquilo, não sei o quê. Atividades que você faria uma vez numa semana, assim. Mas ela me pegou para só fazer aquilo. E ela falou para toda a equipe, não conversem com a Natália, que ela está fazendo uma atividade que eu pedi. Só que uma farmacêutica que faz faxina de prateleira, ela não faz o que ela deveria estar fazendo mais importante na drogaria, que é você dar assistência para as balconistas. E as balconistas começaram a se levantar em motim contra mim, vieram tirar satisfação. Natália, que é isso? Você é capacho? Como assim? Porque você está se fazendo de trouxa? Porque ela está te mandando isso, tu está obedecendo e você não vai se rebelar e não sei o quê. E eu deixei elas chorar as pitangas delas. E aí, depois que elas terminaram, eu falei assim, gente, vocês não estão entendendo que é tudo guerra de poder? Deixa ela. Enquanto ela estiver mandando e eu obedecendo, tá tudo bem. Em algum momento ela vai perceber que ela está sendo ridícula. Eu não posso dar esse gostinho para ela. Aí elas, mas Natália, pelo amor de Deus, você só tá faltando limpar um chão. Aí eu, cara, se ela quiser ter a faxineira mais bem paga do Bonfim, ela vai ter. Porque o meu salário vai ser igual. E aí, na hora que eu falei isso, eu senti que aquilo ali tinha um lance. Aí eu, E aí juntou com o fato de eu estar trabalhando já o material para Carolina, e aí o fato que eu comecei a perceber que tinha várias personagens que eu já estava trabalhando desse mundo Carolina que eu estava criando, relacionado com o meu, que tinha a ver com limpeza. Eu comecei a ver textos que eu tinha tratado a faxina como uma atividade de reflexão, e aí eu fiquei assim, eu acho que eu achei o meu fio narrativo. E aí foi por essa vereda, assim. Uau! Que máximo, adorei. Não, e a gente estava falando ali fora da questão da faxina, né, da sororidade que tu falou também, que tu fazia isso para tuas amigas também, né? Diga que tu não sabia cozinhar, tu ia para casa das amigas para fazer faxina, né? Isso é algo que eu não percebi durante a escrita do livro. Depois que eu... Talvez não depois que eu escrevi, mas depois que eu reorganizei a minha terceira versão, eu comecei a encontrar coisas do meu passado e registros relacionados com faxina. Eu me lembrei de episódios e eu comecei a refletir o quanto limpar já fazia parte da minha organização como adulta. E aí eu comecei a perceber que não foi uma ideia que veio do nada, era uma reflexão muito antiga na minha formação como adulta. Inclusive, que talvez, em algum momento, para mim, a faxina era uma linguagem de amor, de demonstrar carinho. De acontecer algumas vezes, por exemplo, quando eu morei em São Paulo, de uma amiga estar doente e tem gente que vai lá e faz uma comidinha, manda um bolo, não sei o quê. Eu não sei fazer muito essas coisas. Hoje em dia eu consigo, mas na época eu não fazia nem miojo, entendeu? E aí eu ia lá na casa da pessoa e fazia faxina. E eu não perguntava se ela queria. Eu chegava lá, o que tivesse sujo eu limpava e colocava uma música e a gente ficava por ali. Então, de alguma forma, também é uma linguagem de carinho, de cuidado, ter um ambiente limpo. E eu não lembrava disso, por exemplo, na escrita do livro. Sim. E esse é o segundo, então, livro de crônicas. É o terceiro. O terceiro? É o terceiro. Qual é o outro? Em 2020, eu lancei o Aqui Dentro, pela Venas Abertas, que é uma editora independente de Minas Gerais. Aí, em 2022, eu lancei o Pela Hora da Morte, com a Jandaíra. Que são crônicas sobre a Covid. Da isso. E aí, agora, esse Pela Zuc, que nasceu textos que estão aqui mais antigos do que o primeiro. Então, esse aqui tem um lapso temporal mais amplo do que os outros, que são mais específicos, de períodos específicos. Assim. E tu é uma pernambucana que já morou em vários locais, né, do Brasil e até fora do Brasil, estava vendo aqui, mas que está há 5 anos aqui em Porto Alegre. Por que Porto Alegre?
Por que não, né? Eu acho que os porto-alegrenses, eles têm esse paradoxo de amar Porto Alegre, mais do que gaúchos, eles são porto-alegrenses. E quando alguém de fora vem para cá, o primeiro comentário que eles fazem é: mas o que você está fazendo aqui? Aqui não tem praia. Aqui não tem nada. E falam assim: mas lá em São Paulo tem de tudo e não sei o quê. E aí eu não consegui entender ainda qual é esse lance, entendeu? Mas tudo bem. Eu vim para cá porque eu estava voltando para o Brasil de um período de imigração que eu morei na Europa. E aí eu não sentia que ir para um lugar onde eu já tinha morado eu ia conseguir me adaptar. Foi meio que, não exatamente uma fuga, mas uma necessidade de um lugar novo. E aí eu busquei emprego em alguns lugares onde eu não tinha vínculo, não tinha nenhum passado no local, mas eu busquei emprego em locais onde eu tinha alguma rede de apoio se rolasse o emprego. E o emprego rolou aqui, rapidamente, a Panvel me contratou. E aí eu pensei, bom, eu tenho uma amiga que vai me emprestar 4 amigas, já dá 5 pessoas. Eu tenho um emprego e eu tenho um apartamento para dividir no início. Eu vou, né? Não tem problema nenhum com isso. E aí eu vim para descobrir qual é que era de Porto Alegre. E aí eu fui me apaixonando aos pouquinhos, assim. E os teus livros todos tu já lançou aqui, então? Sim. Sim, porque eu vim nessa missão, né? Eu saí do meu período de imigração, que eu não conseguia escrever nada, e falei, não, eu vou voltar para o Brasil para voltar a escrever. E aí você chame do que você quiser, místico, Deus, universo, destino, vim parar no berço da escrita criativa. Na hora que eu coloquei no Google Oficina de Escrita Porto Alegre, tinha um arranca. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Nunca ouvi falar desse negócio e tem um monte aqui. E aí eu acho que, sei lá, sorte. E aí eu comecei a fazer oficina. E aí da oficina começa você conhecer pessoas e as pessoas te levam a publicações, né? E tu veio para Porto Alegre, né? Pegou a pandemia e pegou a enchente, né? De maio, que tu foi uma das pessoas atingidas. Queria que falasse essa experiência, né? De pandemia e enchentes em Porto Alegre. O resultado da experiência é: eu estou indo embora. Chega. Eu não quero esperar para ver o que é o número 3. Eu fui atingida no dia 6 de maio. Hoje é dia 6 de novembro, está completando 6 meses. E desde o dia 6 que eu saí de casa, naquela segunda-feira horrorosa, eu nunca mais voltei para o apartamento onde eu morava, que era térreo, na Cidade Baixa. Fui para casa de uma amiga, que fui para casa de outra pessoa, que não sei o que, até parar na casa da minha mãe, lá em Pernambuco. E passei alguns últimos meses lá em Pernambuco reorganizando a cabeça, porque eu fiquei bem, assim, bem pinel mesmo, assim, do estilo olhar para o teto o dia inteiro e perceber que anoiteceu, sabe? E aí, outras pessoas entregaram o meu apartamento. Esvaziaram lixo, tiraram a lama, tiraram o que não prestava mais, colocou o que prestava em caixa. Então, se isso aqui fosse terapia, a gente ia falar sobre isso nesse momento. Limparam a minha casa. E isso, para mim, não tem preço, assim. Eu me arrepio só de lembrar. Delas falando, tem tal coisa e tal, não sei o quê, tu quer ver foto. Eu falava, não quero ver, não quero saber. Porque nessa época eu estava em São Paulo. E depois eu fui para Pernambuco. Então, talvez eu venci meus 5 anos de Porto Alegre e aí deu o prazo de validade, eu estou indo embora. Talvez eu tenha ficado com medo de ter muito vínculo, porque você passar por uma desgraça, você cria vínculo. Talvez eu só queira um novo lugar. Talvez tudo isso junto, mas com toda certeza que teve gente que perguntou, nossa, me viu assim, circulando por aqui, né? Que tem uns 3 dias que eu cheguei. Tu tá aqui? Pensei que nunca mais tu ia vir pra cá. Tu não odeia Porto Alegre? Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, como é que eu vou odiar Porto Alegre? Eu amo Porto Alegre. Mas como é que você tá indo embora? Ué, mas eu não preciso odiar para ir embora. Se você precisa, reflita. Eu gosto muito dessa oportunidade de ir embora para buscar um outro lugar para amar, não precisando odiar.
Porto Alegre, porque meu plano é Feira do Livro, me chame todo ano. Novembro eu quero estar aqui. Natália, esse ano a Feira do Livro, que é essa Feira do Livro, enfim, que é isso para todo mundo, né? Esse sentimento que tu traz, né? Da enchente, enfim, de alguma forma todo mundo tem esse sentimento e passou por atingido ou não, todos fomos atingidos. Sim. Né? Porque foi um período muito, muito duro, muito difícil. E essa Feira do Livro é uma reconstrução, e mesmo para os livreiros, né, que muitos perderam, né, tiveram seus espaços alagados também. E ela também traz uma questão inédita, que é a curadoria da literatura negra, né, da cultura e da literatura negra, que a Lilian Rocha está como curadora. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Eu não tenho muita coisa para falar, porque eu fiquei alguns meses realmente tá chegando agora, bem desligada, não da feira, assim, mas do mundo mesmo. Assim, eu fiquei bem ruim da cabeça. Mas o que eu consigo te dizer é que quando a notícia chegou, que foi antes da enchente, que ia ter a curadoria da Lília, eu fiquei muito feliz. E, ao mesmo tempo, me deu duas sensações. Eu lembro que eu fiquei feliz, aí eu falei... mas eu sabia que estava já caindo de maduro isso daí, eu vivia falando. E aí, em segundo, eu fiquei pensando, putz, chamaram a Lilian Rocha, eu queria que ela fosse patrona, agora se colocaram ela de curadora, não vão deixar ela ser patrona tão cedo. E aí depois eu fiquei assim pensando, nossa, eu quero ver o que isso vai dar. E aí, como leitora e tiete, que eu gosto muito da programação, eu adoro o fato da feira ser extremamente democrática, de você entrar no auditório de graça, coisa que eu, infelizmente, vivi o elitismo da Flip esse ano, e muitas coisas que acontecem lá em Paraty são super problemáticas. Eu gosto desse espírito aqui da feira, mas... vou colocar na conta da enchente, não estou vendo um grande impacto da curadoria ainda esse ano. Então, eu estou com a minha expectativa que nem uma bolinha quicando. Eu quero ver o que vai ser da feira com a curadoria em 2025. De a gente mais estruturado, porque assim, a gente está aqui de sobrevivente. Essa é a realidade. Com um estabelecimento dessa curadoria, ou, quem sabe, 2026... que esteja mais consolidado e que isso abra portas que você não tem como abrir em alguns meses, principalmente alguns meses depois de ter passado pelo que a gente passou. Então, eu estou mais na expectativa do que na satisfação, assim. Mas eu acho que, como atitude da organização, eu acho que a Câmara, né, que decide esse tipo de coisa... Sim. Eu acho, nossa, estava caindo de maduríssimo. Por favor, já estava espragamado assim no chão. Sim, estava, né? A gente falando, né, dos 70 anos da feira, a gente estava ali fora falando da Flip, dos 70 anos. Tem gente que não conhece, por incrível que pareça, né? E na abertura da feira, a Margarete Menezes falou que a Feira do Livro de Porto Alegre é a primeira do Brasil. Isso a gente não sabe, mas pelo menos é a mais longeva, né? A gente não sabe. Olha a Fabiana botando em questionamento a ministra da Cultura. A gente não confirmou se é fake news. Mas ela é a mais longeva, né? A gente estava falando, e tu falou que tem amigas tuas lá na Flip que tu encontrou que não conheciam, né? Não sabiam da Feira do Livro de Porto Alegre. Não, e eu estava conversando com uma colega que trabalha bastante poesia, mas também escreve prosa, que é a Moema Vilela. A gente estava tentando buscar razões, qual que é o lance. E aí, assim, não sei, a gente pode levantar um monte de hipótese, mas eu não sei muito explicar qual que é o motivo da Feira do Livro não ter uma extensão de público tão mais amplo para o tamanho que é a feira e para a quantidade de pessoas que vêm para cá, pessoas convidadas, né? Escritores,
pessoas que Sim, trabalham na são cadeia. quase 2.000 escritores, né? que Então, pode ser porque Porto Alegre é a última capital, geograficamente a gente fica mais localizado. A cultura gaúcha é muito ensimesmada, então também isso pode ser visto para outros brasileiros como um não convite. Pode ser porque a feira é muito democrática e a gente está num país onde democracia não alimenta todos os corações. Pode ser porque, sei lá, tenham inveja. Por que não? Pô, o tamanho que é esse negócio aqui. Eu não sei, mas eu acho que tem uma feira por aí que tem inveja, entendeu? E aí boicota. Pode ser. Não sei. Mas eu estou aí levantando. Comentem no YouTube as suas hipóteses, porque eu quero saber por quê. Que assim, é louco isso. Exatamente. Comentem se vocês conhecem a Feira do Livro de Porto Alegre, se já vieram, quem é de fora aí, né? Da cidade, quem é da cidade também, né? Porque muitas vezes quem da própria cidade não vem na Feira do Livro, né? Então, comentem aí e nos dizem o porquê. Quero saber agora também, Natália. Natália, vamos falar mais um pouquinho do teu livro. Eu estava lendo aqui, né? Eu gostei muito do teu estilo, porque eu adoro esse estilo das frases curtas, diretas, né? Enfim, jornalista, né? Mais objetiva, assim. Da onde que vem o teu estilo de escrita? Como nasceu, né? A escritora Natália Protásio? Tá, eu vou restringir a minha resposta a esse período de que eu tomei a decisão de estudar, porque eu já escrevi antes, mas era assim, coisa de blog, umas besteiras pseudo-adolescente, assim. Mas depois que eu falei assim, não, eu quero estudar para escrever melhor, para encontrar uma maneira de me expressar profissionalmente, eu acho que o estilo, não só meu, mas a voz, né, da autora, ela vem de um metabolismo geral do mundo ao seu redor. Porque a experiência que a gente passa estando aqui na feira, cada um vai metabolizar de um jeito, cada um vai ver algo que vai chamar mais atenção. O encanto e a beleza das coisas, ela vai te encontrando de uma forma única, né? E eu acho que venha da maneira como eu absorvo uma esponja. Desde pequena eu sou migrante, fui imigrante uma vez. Então, quando você passa muito tempo fora daquela cápsula inicial de lar, você é obrigada a se adaptar. Quando a sua casa ela se torna sempre mutável, você aprende a se adaptar como algo natural. Então, eu acredito que a minha escrita venha disso, de todas essas adaptações culturais, adaptações de clima, de geografia, de rostos, de sotaques, com toda certeza, para me expressar. Porque a Natália pernambucana não deixa de existir quando a Natália porto-alegrense existe. A Natália farmacêutica não entra em stand-by quando eu saio da farmácia e muito a Natália escritora funciona o tempo inteiro dentro da minha cabeça. Se eu estiver no boteco aqui, na Andradas, ou se eu estiver escrevendo ali, né? De alguma maneira, a gente está sempre criando a narrativa da nossa existência. Agora, por que o meu estilo é assim? Eu acredito que é pelas coisas que eu gosto. Eu já sou obrigada a trabalhar CLT. Então, pelo menos na escrita, eu tento usar o que eu gosto. Eu gosto de ironia, eu gosto de deboche, eu gosto de crítica, eu gosto de reflexão, eu gosto de filosofia, eu gosto de imagens. Eu gosto de imagens que acompanham uma melodia e um cheiro. Então, para mim, o ritmo do texto é extremamente importante. Um texto que não tem ritmo, eu não vou dizer que eu jogo fora. Eu, às vezes, tento consertar, mas, geralmente, eu jogo fora. Eu acho que o estilo ele vai se compor pelo que você tem de mais primoroso, de mais
caro. E essa salada de fruta vira o que a gente chama de linguagem, talvez. E quem são teus escritores referências? Ixi, tanta gente. Eu vou falar... Eu vi aqui que a orelha é da Eliane Marques. Né? Eu vou falar dos que participaram da construção do livro, que eu tenho muito respeito, assim. A Eliane Marques, para mim, ela é uma criadora de línguas, né? É demais. E eu gosto mais dela poeta do que qualquer outra coisa, assim. Eu acho que a Eliane não precisava ter feito mais nada da vida dela. Ela podia ter nascido, virado um vegetal e feito poemas, assim. Não precisava mais nada, entendeu? Só o fato dela sair de casa para participar de uma mesa e para dar uma entrevista, assim, é um bônus que ela dá para o mundo. Ponto. E para citar algumas escritoras que eu consumi esse ano, eu vou falar da Mariana Henriques, que salvou minha vida quando eu entrei dentro da minha cabeça e não conseguia sair. Eu vou citar a Toni Morrison, que é o último livro que eu li, Amada, e eu achei que a minha vida nunca mais ia passar pelo que passou quando eu li 100 Anos de Solidão. E aí, Amada... O que é aquilo, entendeu? Não entendi. Na verdade, eu ainda não entendi o que aconteceu. Talvez ano que vem eu vou entender. Mas as minhas referências, elas são continuamente assomadas, assim. Por exemplo, eu não deixo de amar a Lígia Fagundes Telles, que foi o primeiro livro de romance que me quebrou a cara, porque hoje eu estou amando a Toni Morrison. Eu não deixo de amar, daí eu continuo sempre amando e amando outras pessoas e outras línguas e outras escritas, e eu acho isso muito bonito, porque a gente não precisa escolher, sabe? Mas eu consumo muita música. Eu acho que, para escrever um livro de crônica, você pode se basear em como fazer um álbum, assim. Uma música de abertura, uma música de finalização e o meio, você faz um livro de crônica. E algumas delas vêm da música, né? Tu cita algumas músicas aqui no teu livro de crônicas, né? E daí, enfim, essa questão, por que a crônica? Como eu estava te falando, nós falamos em off. Por que a crônica? Essa é uma ótima pergunta. E eu gostaria de fazer um em cima, né? Editoras, por que não a crônica? Sabe? Por que não? Qual é o problema que as editoras brasileiras têm com um gênero que é praticamente brasileiro? Deixa eu te lembrar. Eu nasci em 70, né? Uhum. E quando eu estudava na escola, a gente tinha uma coleção de livros que era para gostar de ler. Sim! E tinham muitos livros de crônicas, que eu amava aqueles livros de crônicas. Talvez a leitura de crônicas me fez me tornar jornalista. É possível. O Rubem Braga, naquele livrinho da seleção de 200 crônicas, ele me acompanhou durante 3 anos no metrô de São Paulo, indo para a faculdade, assim. Então, é isso. Editoras, resolvam vocês. Eu estou resolvida. Eu sou cronista porque a crônica ela tem o poder de utilizar-se de todas as ferramentas de ficção de todos os outros gêneros e continuar sendo, no final, ela mesma. Ela tem a capacidade de se transformar a cada novo texto. Muito provavelmente, nenhuma crônica do livro, e são 40, é parecida com a outra. E, às vezes, a gente pega livros de contos que você claramente viu que o autor usou a mesma estrutura e fez os contos são legais, mas beleza, e aí? Sabe? A crônica... Meu Deus do céu. O que você não faz na crônica? Essa é a questão, sabe? A crônica ela é a liberdade da linguagem, assim. E, quando existe liberdade, a criatividade come solta, né? Então... para mim, assim, a crônica é a mais bonita de todas. Eu escrevo outros gêneros, gosto da experiência de escrever outros gêneros, mas ter me encontrado como cronista... me dá uma satisfação muito legal de saber assim, ninguém inveja cronista.
Então, eu estou num lugar muito tranquilo, de estar muito... É um poder, sabe? Você está satisfeito com algo que ninguém quer. Eu acho isso incrível. É um pouco da faxineira, assim. É uma faxineira... Esse livro é uma faxineira satisfeitíssima com a própria vida, numa profissão que ninguém quis. Então, isso dá um poder que ninguém vai te entender. E você chegar e causar uma confusão é complexo, é bom, é gostoso. Muito bem. Lembrando aqui, então, novamente, que tu vai estar lançando o livro A Faxineira Mais Bem Paga do Bonfim, um livro de crônicas da Natália Protásio, no dia 13 de novembro, às 17h30, um bate-papo com ela e com a Gabriela Leal, na sala Noé de Melo Freitas, no espaço Força e Luz, na Andradas 1223, e a sessão de autógrafos aqui às 19 horas na Feira do Livro, ali na Praça de Autógrafos. Te agradecer muito pela tua participação aqui com a gente, Natália, e dizer que o espaço está aberto, né, para a gente continuar aí divulgando o teu trabalho. E, enfim, que pena que tu está indo embora, mas te esperamos, então, na próxima Feira do Livro aqui. Todos os leitores e a minha dentista. Porque ela falou, você vai embora, mas você volte todo ano. Aí eu, sim, em novembro faremos limpeza. Então é isso. Muito obrigada, gente. E quem não conhece a Feira do Livro de Porto Alegre, o convite está mais do que feito. Tomem vergonha na cara, apareçam, por favor, porque é um favor que vocês fazem para vocês mesmos. Muito obrigada, Natália. E a Feira do Livro continua até o dia 20 de novembro, feriado nacional. Venham para a feira até às 8 da noite. Valeu, gente. Até a próxima.